Olá, eu sou a Emanuele Marques e sou aluna do curso de pós-graduação em docência para a educação profissional e tecnológica. Essa é minha avaliação integradora, a qual eu fiz uma entrevista, e observei uma técnica de laboratório. Essa técnica, ela realizou uma atividade específica, a qual eu observei, que foi a técnica de imunohistoquímica em tecido cerebral de camundongos. O tempo de observação foi de 1 hora. Eu observei durante 1 hora, porém o procedimento todo, ele ocorreu em 2 dias. Eu fiz entrevista, com ela, além da observação indireta através de vídeos e fotos. Aí, com relação aos fazeres e saberes observados, eu pude observar a técnica de aferição de pH em soluções. No que diz respeito aos métodos, ela fez alguns métodos, que foi a contenção do animal, que existia um método específico, a injeção do medicamento no animal, e seguido do método de eutanásia. Com relação a operações, que são em ferramentas, uso e manuseio de ferramentas, eu pude observar que ela fez a seleção de uma espessura específica, para os cortes cerebrais. Ela fez isso num equipamento. No que diz respeito às formas de comunicação específicas, são realizados relatórios, após o procedimento, e procedimentos operacionais padrão. Com relação aos saberes sobre os materiais, equipamentos, ambiente e segurança, eles fazem muitos cursos de manejo de equipamentos e animais, além de treinamento na área de segurança do trabalho. Com relação aos saberes de outra natureza, ela me confessou que é muito importante o desenvolvimento de relações interpessoais para aprender a lidar com todas as pessoas no ambiente de trabalho, além de ter responsabilidade e ética. No que diz respeito às diversas dimensões no trabalho, com relação à ética, todos os procedimentos são aprovados pelo Comitê de Ética em Uso Animal. E esses procedimentos, segundo ela, são indispensáveis para o objetivo da pesquisa. No que diz respeito a custos, os custos envolvidos na realização dessa técnica e da pesquisa como um todo são altos, visto que essas técnicas são utilizadas para tentar retardar a evolução da doença de Parkinson. Com relação à questão ambiental, e os impactos que essa técnica pode gerar, tanto os reagentes como os materiais perfuro-cortantes, eles são destinados da forma correta. No que diz respeito às carcaças dos animais utilizados na realização da técnica, elas são congeladas e depois são destinadas para incineração. Porém, ela me confessou que não conhece a empresa específica responsável por essas destinações. No que diz respeito ao envolvimento da comunidade, eles não são envolvidos diretamente nessa técnica, nessa pesquisa. Porém, essa pesquisa, a depender dos resultados, pode ter implicações positivas para a sociedade como um todo. No que diz respeito à estrutura, da situação de trabalho, algo que me chamou muita atenção foi que ela relatou uma situação crítica, que presenciou no seu ambiente de trabalho. Ela me informou que presenciou uma situação de assédio moral de uma subordinada pelo seu supervisor. A situação foi a seguinte: o supervisor obrigou uma subordinada a decapitar um animal, que é uma técnica de praxe naquele ambiente ali. Porém, mesmo ele observando que essa pessoa específica não apresentava condições psicológicas para realizar esse procedimento, ele ainda pressionou, mas ainda assim a subordinada, no caso a outra técnica, ela não conseguiu realizar esse procedimento
e começou a chorar, que foi uma coisa que gerou assim um conflito, né, ali no ambiente de trabalho. O objetivo dessa técnica observada é dissecar o cérebro do camundongo e depois realizar a técnica de imunistoquímica. O ambiente de trabalho lá possui bancadas, equipamentos, geladeiras, pH-metros, soluções, reagentes, entre outros. Com relação às regras de trabalho, no que diz respeito a essas regras, né, eles possuem lá procedimentos operacionais padrão de cada técnica, além do uso dos equipamentos de proteção individual para poder manejar os animais e as substâncias. E também a aprovação do comitê de ética envolvendo o trabalho com animais. Com relação aos desafios e dificuldades que essa técnica encontrou no trabalho, ela me relatou que ela possui um distúrbio chamado tremor essencial. Esse distúrbio, ele dificulta a realização de algumas técnicas. Aí ela também me confessou que ela conseguiu resolver esse problema com o uso de medicamentos e também terapia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, e brevemente, né, sobre as teorias de aprendizagem. Com relação às teorias de aprendizagem, ao meu ver, a teoria que melhor explica, né, como o profissional, como essa profissional aprendeu os saberes e fazeres em sua profissão, eu acredito que a teoria que melhor explica é a Workplace Learning, que é o aprendizado no ambiente de trabalho, visto que para aprender ela fez estágio, né, que é algo prático. Ela também realiza muitos experimentos no laboratório, que é um ambiente semelhante a um ambiente laboral. E, além disso, é preciso sentir os equipamentos e máquinas também. Se eu fosse uma professora dessa área específica, né, dessa área de técnica de laboratório, se eu fosse uma professora, qual modalidade de transposição, né, de conteúdos, didática, eu utilizaria para ensinar estes fazeres e saberes? Como eu acredito que técnica em laboratório é algo muito prático, é claro que nós precisamos da teoria também, mas eu acho importantíssimo levar os alunos para visitas técnicas, e através de uma visita técnica, o estudante vai ter uma breve imersão ali naquele ambiente de trabalho. E aquele ambiente de trabalho está relacionado à sua futura profissão. Além disso, outra forma de transpor o conhecimento é através do estágio. O estágio, ao meu ver, é extremamente importante na formação do profissional, né? Ali, no estágio, ele vai ter a oportunidade, né, durante um período de tempo, de se habilitar para exercer sua profissão. Além também da participação em eventos, discussão com os demais estudantes e qualquer recurso que for pertinente na área. Por hoje é só.